Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, fazer perguntas a Haroldo Ceravolo. Eu queria entender um pouco da cadeia do livro no Brasil. E qual o papel das políticas de compras do Ministério da Educação ou outras políticas de compras do governo para incentivar a bibliodiversidade? Cristina, o mercado editorial brasileiro ele sempre foi muito marcado, nas últimas décadas, pela participação do governo na compra de livros, né? Então, você teve um processo de adoção do livro como uma política de Estado, do livro didático, sobretudo, e que foi incorporado pelo governo central e por diversos governos, não só o central, os governos estaduais, políticas nacionais de educação, etc., e que mexeram profundamente com o mercado do livro. Esse mercado de livros didático, ele sempre foi muito concentrado em poucas editoras. Com o avanço das políticas de distribuição de livros pelas escolas públicas, você teve um segundo passo, que foi a adoção de livros não didáticos, que é um passo muito importante para a melhoria da qualidade do ensino público, né? Porque quando você sai do livro didático e passa a adotar livros de interesse geral, você começa a entrar no debate intelectual de verdade, ou seja, não só na transmissão de um conteúdo fechado, mas de transmissão de conteúdos abertos que permitem ao aluno ir construindo o próprio conhecimento. Então, no começo dos anos 2000, especialmente no primeiro mandato do governo Lula, a ideia de bibliodiversidade foi apresentada por governo e começou a haver dois movimentos. O primeiro foi de aumento das políticas de compra de livros não didáticos. O segundo movimento, que também foi muito importante, foi muito forte no Ministério da Educação, menos no Ministério da Cultura, mas também chegou no final do segundo mandato do governo Lula ao Ministério da Cultura, foi a adoção de critérios de limitação de participação de empresas. Ou seja, nos editais do governo, começou a falar, a limitar o número de livros que uma editora podia inscrever numa determinada seleção. Qual é o sentido disso? O sentido disso é você evitar que uma grande editora inscreva 500 livros e uma editora menor escreva 5, e esses livros nem vão ser analisados, porque, diante da pressão dos 500 da editora grande, esses livros acabam sendo marginalizados, e eles não conseguem haver uma comparação qualitativa dos livros, e, pela pressão numérica, havia uma tendência de excluir as pequenas editoras. Um fenômeno interessante desse processo é que houve um aumento no número de obras inscritas, porque as editoras pequenas e médias, começaram a entender que elas realmente tinham condições de participar desse jogo, tanto nas compras do MINC quanto do MEC. Nos últimos anos, eu acho que a ideia de bibliodiversidade teve um refluxo no poder público. Ela deixou de se encontrar novos mecanismos de promoção de bibliodiversidade e ao mesmo tempo, você teve a adoção, por parte das grandes editoras, de estratégias de criação de empresas de oportunidade, digamos assim, para inscrever um número maior de livros, dobrar, triplicar, quadruplicar, até multiplicar por 10 o número de livros inscritos. Mas, mesmo assim, você tem um processo que ainda tem cria algumas dificuldades para essa avalanche competitiva. A gente teve agora, recentemente, na cidade de São Paulo, uma discussão muito interessante sobre biodiversidade na produção de um projeto de lei que acabou de ser aprovado em dezembro e foi promulgado pela Haddad, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Esse plano ele incorpora profundamente as ideias de bibliodiversidade em diversos pontos, na produção editorial, na produção jornalística sobre os produtos editoriais,
nas compras das bibliotecas, em vários pontos está contemplado, mas esse é um plano ainda que ele não é específico, é um plano de orientação do poder público. Então, como lei, eu acho que a lei que incorpora mais profundamente a ideia de biodiversidade, esse plano municipal, e eu espero que esse plano oriente outros planos municipais de leitura pelo país, porque existe uma obrigação das cidades de produzirem leis sobre leitura e literatura, para adoção de políticas. E existe um plano nacional de livre leitura, e os estados e municípios têm que fazer os planos municipais. Esse projeto do Plano Municipal de São Paulo é muito interessante e ele tende a servir de exemplo para outras cidades. Com essa enxurrada de livro que você fala que os Estados Unidos e a Inglaterra oferecem na colônia, como que culturalmente influencia esses países na cultura deles, como é absorvida? Wellington, o impacto dessa produção pós-colonial, digamos assim, dos países centrais sobre os países que foram colônia é enorme. E o que acontece? Imagina um livro de geografia produzido na França para os alunos de Madagascar. Imagina um livro de história produzido na Inglaterra para os alunos brasileiros, porque também temos esse problema da tradução de livros dos países centrais. O problema é menos radical aqui, mas também existe. Uma questão bastante simples que uma editora e jornalista amiga minha viveu. Pediram para ela traduzir um livro didático de geografia no Brasil, mas ela não podia trocar as imagens, porque as imagens já tinham seus direitos autorais, direitos de imagem negociados na Espanha, no caso, e a cada troca de imagem implicava não só um custo adicional, mas um tempo, um custo econômico de compra de uma nova imagem, de negociação de uma nova imagem, mas um custo no tempo, no atraso na publicação, porque aquilo precisa ser publicado rapidamente. Então, a geografia visível nesses livros era a geografia. Embora o texto pudesse ser alterado e mudado, na hora de se referir às imagens e as imagens exibidas, era a geografia europeia, essencialmente. Então, isso tem um impacto na população local de desconhecer desconhecer o próprio ambiente, a própria cultura local, e de transformar culturalmente o centro na questão da periferia. A aula eu achei ela muito interessante, abriu minha cabeça para vários temas que eu jamais havia pensado sobre o mercado internacional de livro, a concentração que vem havendo como em outros setores do capitalismo mesmo, dessa concentração de alguns poucos ofertantes, né, e como isso tem um impacto na produção cultural e de como é o acesso à produção do conhecimento. Eu achei essa aula muito importante para refletir sobre o conhecimento que a gente absorve através dos livros e como isso pode ser influenciado por outros países e tudo mais.